Salve só, galerinha, tudo bom? Adam Abas aqui, mais uma vez no canal da Iridium Labs, trazendo mais informações para vocês sobre fisiologia e bioquímica, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre água. Vocês sabem se vocês estão bebendo a quantidade correta ou não? Vamos descobrir? Vem comigo. Bom, então, antes de mais nada, já aproveita, dá um joinha aqui do lado, se inscreve no canal, beleza? E bora começar a falar um pouquinho sobre água, hidratação e desidratação. Cara, é muito comum, a gente começa a fazer atividade física, né? A gente fica escutando os outros. Filho, se hidrata, você precisa tomar água, você tá suando, você não pode ficar sem água. Tá certo isso? Cara, por um lado, isso vai estar certo se você tiver uma ingesta de água muito abaixo daquilo que você deveria ter normalmente. Por que isso, gente? A questão da hidratação e desidratação, ela está muito relacionada com o quê? Com o balanço da pressão arterial no nosso organismo. Ué, como assim? Pressão arterial? Pois é, cara. Você tem que entender uma coisa, nosso corpo é bem inteligente. O que acontece? Ele começa a perceber as flutuações de volume. E volume está relacionado com o quê? Com líquidos. Nosso corpo, cara, é 70% água. Se a gente for pensar tanto no ambiente intracelular quanto extracelular. Certo? Então vamos lá. Pensa uma coisa, a gente tem lá um monte de aguinha, que vocês vão chamar de sangue, beleza? Circulando dentro de seus vasos sanguíneos, ok? Faz uma pressão no vaso, sim ou não? Todo mundo já sentiu água passando dentro de um cano. É a mesma coisa. Agora, imagina se, por um acaso, você aumenta demais a quantidade de água que está passando ali por dentro daquele cano. O que vocês acham que vai acontecer? Aumenta a pressão, correto? Se for um cano de PVC daqueles de 20 polegadas, aguenta muita pressão. Agora, e se for um capilarzinho, microscópio? Será que esse aumento na pressão não pode trazer consequências? É justamente esse o ponto que a gente tem que tratar. Então, imagina o seguinte, o cara ou ele está bebendo muita água ou ele está bebendo pouca água. Vamos começar primeiro com a situação que ele está bebendo muita água. Aí você ouviu lá da sua tia falando assim, filho, bebe água. Aí você começa a fazer atividade física, entrou na academia, entrou no Muay Thai, entrou no judô, está fazendo qualquer coisa. E tome-lhe água. Água, 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 água. E você começa a perceber que, apesar do excesso de suor, a sudorese, você também está fazendo o que agora? Você está começando a fazer mais xixi. Pô, mas peraí, eu estou bebendo água e estou perdendo mais água? Sim. Nosso corpo não é inteligente? O que ele começa a perceber? Aquele aumento na pressão pode se tornar o quê? Perigoso. Todo mundo já ouviu falar de pressão alta, sim ou não? Pois é, brother. Então o que acontece? Um dos mecanismos que o nosso organismo lança a mão é o quê? Bom, vou eliminar o excesso. Como que ele faz essa eliminação? A principal maneira é através da urina. Ele aumenta a taxa de micção. Porra, que legal! Então quer dizer que se eu bebo mais água, eu desidrato? Sim. Você pode vir a desidratar. Vai depender da quantidade. Então assim, pessoas comuns, a recomendação é que elas ingiram em média de 30 a 50 ml por quilo de líquidos, certo? Praticantes de atividade física, a gente trabalha com um pouquinho mais. Por quê? Processos metabólicos são dependentes de água, então é um composto que é essencial para a realização desses processos. Ok, quanto? Ali na faixa de 50, 100 ml. Suponha então, sua mãe não faz atividade física nenhuma e ela ouve essa conversa aqui. Ela, nossa, então beber água ajuda a tirar líquidos. Então eu vou desinchar. Ótimo. E ela começa a tomar muita água. Será que esse excesso de água que ela vai tomar será o suficiente só para poder eliminar aquilo que ela queria? Ou pode trazer mais consequências? Esse é o ponto. Ah, Adam, mas eu ouvi alguém dizer por aí que na verdade o que faz a gente inchar é sal. É mesmo? É? Não diga. Então vamos fazer um teste? Eu vou te largar no meio do mar, beleza? Num barquinho. Wilson! E você vai beber só a água do mar, beleza? Você vai hidratar ou vai desidratar? Esse é o ponto. Então, o que eu quero dizer com isso? Mesmo uma pessoa fazendo a ingesta de sódio, de sal, ela ainda assim pode vir a desidratar. Por quê? Porque os nossos rins, eles têm uma taxa máxima que eles conseguem trabalhar em cima desse mineral, em cima do sódio, beleza? Acima dessa quantidade, dessa concentração, ele não consegue fazer o processo de reabsorção. Ele começa a eliminar o excesso de água para poder tentar eliminar o excesso de sódio. Porque o sódio é um mineral que se mistura bem na água. A gente chama isso de ser higroscópico, beleza? Então qual que é a questão?
Por que muitas pessoas incham? Porque a nossa alimentação hoje, ela é muito rica em sódio. E as pessoas bebem pouca água. Pô, Adam, mas só que eu nem tempero muito a minha comida, mas você come alimentos processados? Então dá uma olhadinha lá nos componentes, você vai ver que vários dos conservantes que a gente tem lá são baseados em quê? Em sódio. E não necessariamente são sais assim, por exemplo, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. A gente pode ter outros sais que também são utilizados. Por exemplo, sal de cura, que é aquele que faz aquela carne, tipo carne gaúcha, sabe? Carne seca, mas não é de sol igual no nordestino, aquela carne seca de sal, certo? Ele contém o quê? Nitrito, nitrito de sódio, que é o que dá aquele gostinho defumado. E isso aí não é muito legal, porque isso aí aumenta muito mais ainda a retenção. Agora vamos pensar na situação contrária. O cara não bebe água nenhuma. Vocês conseguem já imaginar o que é que o corpo vai fazer? Isso é seu corpo pensando, hein? Por que diabos esse ser humano não bebe água? Água é necessária. Ele está aqui transpirando, ele está tendo que fazer xixi para poder eliminar produtos do metabolismo, que a gente chama de excretas nitrogenadas, a principal é a ureia. Ele está perdendo um pouquinho de água também ali quando ele faz cocô, através das fezes, certo? E por outros processos, como por exemplo a própria respiração. E aí? Como é que seu corpo vai ficar frente a isso? Vários desses processos, gente, dos nossos processos metabólicos, têm que ocorrer em ambiente aquoso. A nossa célula precisa de água para poder funcionar. Então, ao invés do cara perder água e ficar desidratado porque não ingere água, ele começa a ficar o quê? Retido. É um mecanismo de defesa. Melhor maneira de eliminar esse excesso de líquidos? Bebendo água. Porra, legal, Adam. Gostei. Informações novas, muito bom. Mas e a aplicabilidade disso? Ora, você pode levar isso para o seu dia a dia. Cadê sua garrafinha de água? Está aí do seu lado? Pois é. Só que muito bem, você também tem que pensar quanto você está bebendo. Faz o cálculo. Beba nessa faixa, que nem eu falei para você. Num determinado dia você vai beber um pouquinho mais, um pouquinho menos. Na média, você vai se manter bem hidratado. Bom, vamos fazer o seguinte. Você percebeu que esses tipos de vídeos que a gente está fazendo agora tem um outro formato? Se você gostou, faz um esquema para mim. Dá um joinha aqui de novo, se você ainda não apertou. Se inscreve no nosso canal aqui da Iridium. Aproveita, dá um pulinho lá no nosso site, né, na nossa loja virtual. Aproveita as ofertas de roupas, as nossas ofertas de suplementos e segue a gente nas redes sociais. Queria agradecer aqui a galera da Gigo Academia que forneceu espaço mais uma vez para a gente poder estar trazendo informação para vocês. E se você gostou, deixe seus comentários. Muito obrigado e até a próxima.